Bom dia, turma. A gente vai começar a falar sobre ângulos consecutivos e adjacentes. E o que a nossa apostila faz? Ela faz uma breve retomada da ideia de ângulo, tá? E aí ele vai nos dar esses exemplos aqui, tá? Aqui uma lança dessas antigas. E a gente observa que a ponta da lança nos dá uma ideia de ângulo. A asa delta também, várias ideias de ângulo, essa aqui é uma delas. O cruzamento das linhas férreas também nos dá uma ideia de ângulo. O jogador de futebol, ao olhar para o gol, ele tem um ângulo de visão, tá bom? A bailarina fazer os movimentos com a perna também vai girar e vai ter movimentos de ângulos. O skatista, ao fazer a sua manobra, também mexe com o ângulo, tá? E assim por diante. E aí, se a gente levar em consideração aquelas imagens e os conceitos matemáticos adquiridos até aqui, qual a única unidade de medida que pode ser usada nas situações de todas essas imagens? Gente, olha só, ali a gente observou ângulos, né? Só que a unidade de medida do ângulo é o grau, tá bom? No caso do skatista, ele fez uma manobra de 900 graus, tá? Grau é a unidade de medida e, é claro, vai medir o ângulo, tá bom? O grau mede o ângulo. Na manobra do skatista, ele diz que fez uma manobra de 900 graus. Quantas voltas no ar esse rapaz deu? Gente, a gente tem que lembrar que cada volta mede 360 graus. Então, se ele fez 900 graus, é só dividir por 360. Vai dar 2 e vai restar 180 graus. Então, o que isso quer dizer? Que ele deu 2 voltas e meia no ar, tá bom? Letra D. Imagine que o skatista no chão, se ele estiver olhando para o leste e der um giro de 180, para qual direção ele vai se voltar? Gente, olha só, se você está olhando para o leste e você dá 180, 180 é meia volta, ou seja, você vai virar para suas costas, né? Quem é que está atrás de você do leste? Se você está olhando para o leste, quem está atrás de você? Atrás de você vai estar quem? Vai estar o seu oeste, tá bom? E na figura da bailarina, ela realizou vários giros. Identifique os giros do primeiro para o segundo e do segundo para o quarto em relação à medida dos ângulos. Então, olha só, aqui está a primeira posição dela. Ela faz um movimento com a perna, vai parar na segunda posição, outro movimento, terceira posição, outro movimento, quarta posição. Ele quer saber o seguinte, qual é o grau que ela deu no giro da primeira posição para a segunda posição. Então, a perninha dela estava juntinha aqui, jogou a perna para frente. Jogou a perna para frente num movimento de quantos graus? De 90 graus, que é um ângulo reto, tá bom? E do segundo para o quarto. Então, olha só, daqui que é o segundo lá para o quarto. Então, a perna estava lá na frente e foi lá para trás. Quantos graus isso equivale? 180 graus, que é um ângulo raso, tá bom? Continuando. Analise a seguinte situação. João estava se vendo o pôr do sol na linha do horizonte. Então, tá lá o pôr do sol e essa é a linha do horizonte, tá? De repente, ele levanta a cabeça para olhar uma gaivota. E logo em seguida, ele gira a cabeça mais 30 graus para ver uma pipa, ok? Com o auxílio de um transferidor, construa essa situação. Então, eu coloquei aqui um transferidor e nós vamos transportar esses ângulos aqui para o transferidor. Então, a linha do horizonte está em 0 grau, tá? E olha, não esqueçam que aqui eu tenho duas fileiras de medida, uma que começa em 0 vai a 10 graus, 20, 30 e assim por diante, e a outra que vai decrescendo. Para qual delas eu vou olhar? Vou olhar para o zero, tá? Porque meu ângulo está virado para a direita, então vou me orientar pela linha de dentro, olha só. Aí eu vou medir 20 graus, então 20 graus vai estar aonde? Aqui, foi quando ele olhou para gaivota, aí ele levantou a cabeça 20 graus. Depois ele foi olhar para uma pipa e levantou a cabeça mais 30 graus. Não é 30 graus a partir de 0, é 30 graus a partir de onde ele já estava olhando a gaivota. Então 30 graus é lá para cima. Vai cair em cima do 50, tá bom? Que é 30 mais 20. Ok? Então, está representado aí letra A. Letra B, consultando o dicionário, qual a definição da palavra adjacente? Adjacente quer dizer posto ao lado de, junto, próximo ou vizinho. Tem outras traduções também, tá? Mas essa aqui é suficiente. Os ângulos de 20 e 30 graus formados podem ser considerados adjacentes, ou seja, esse ângulo aqui de 20 e esse de 30
estão um do lado do outro, eles podem ser considerados adjacentes, ou seja, estão ao lado um do outro? Sim, eles estão. Então, eles podem ser, sim, considerados adjacentes, pois tem apenas um lado em comum, tá bom? E aí, continuando no material que eu mandei para vocês, ele me traz esse modelo de ângulo, tá? Ele fala que ângulo é a região formada pela união de duas semirretas, no caso aqui, PA e PB, e possuem a mesma origem chamada de vértice, que é o ponto P. Então, olha só, gente. Esse ponto P, tá? A gente vai representar ele pela letra maiúscula, é o que a gente chama de vértice do nosso ângulo, nunca esqueçam disso, por favor. Depois, se a gente olha aqui para PA, reparem que o segmento sai do vértice P, segue para o infinito, passando pelo ponto A. Como é que eu represento isso? Tanto ele quanto o PB, vou representar assim, não pode errar, tá, gente? Ó, PA com a setinha em cima em direção ao A. De novo, por quê? Porque sai de P, segue para o infinito, passando pelo ponto A. PB, do mesmo jeito, sai do ponto P, passa pelo ponto B rumo ao infinito. Então, esses dois segmentos de reta são os lados do meu ângulo, tá bom? Quem é o ângulo? Ah, o ângulo é essa abertura aqui. Essa abertura, como é que eu vou nomear? A, P, B. Ano passado a gente viu muito isso, tá, gente? Acento circunflexo no P, todas as três letras são maiúsculas, tá? E esse é o meu ângulo, ok? Continuando. A gente tem vários modelos de ângulos aí para a gente poder definir um por um e entender bem quem é quem, tá? É só uma revisão por enquanto que a gente está fazendo. Então, olha só. Se eu olhar para o ângulo RHB, tá aqui, ó, RHB, ele é um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Se a gente olhar para o ângulo PAV, tá aqui, ó, PAV, ele é um ângulo reto. Eu sei que ele é reto porque ele está com esse tracinho aqui, ó, um quadradinho com um pinguinho no meio, tá bom? Ângulo reto. Depois, os ângulos NFC, tá aqui, ó, NFC, repara que ele tem menos de 90 graus, então ele é agudo. ETJ também é agudo, tá aqui. E o ângulo IOL está aqui. Todos os três ângulos são agudos. Outros dois exemplos são os ângulos GSM, tá aqui, olha, GSM, que é obtuso, tem mais de 90 graus. E o ângulo UQD, tá aqui, o QD também tem mais de 90 graus, ele é obtuso. Finalizando, esse aqui do meio é o ângulo WXZ, ele é um ângulo nulo, ou um ângulo de uma volta, tá? Porque 0 grau é igual a 360 graus. Então, ou eu chamo de ângulo nulo, ou eu chamo o ângulo de uma volta. Vocês vão ver mais a nomenclatura uma volta. Ele está representado aqui, olha só. É essa abertura aqui, tá bom? Continuando, para finalizar, ele nos traz esse ângulo aqui, esse desenho, são dois ângulos, na verdade são três. Eu preciso que vocês enxerguem os três ângulos aqui, mas eu vou falar sobre eles aos poucos, tá? Tem o ângulo azul, tem o ângulo verde e tem o ângulo maior, que é o AOC, que são os dois ângulos juntos, tá bom, gente? Então, vamos lá devagarinho. Os ângulos AOB, que é o da região azul, AOB, tá aqui, ó, AOB, região azul, e o BOC, que é da região verde, são chamados de ângulos consecutivos. Por quê? Porque eles têm em comum o vértice O, que é esse pontinho aqui, e um dos lados, que é o lado OB. Isso faz com que ele seja chamado de ângulos consecutivos. Bom, daí problema nenhum, né? Então, vamos continuar aqui. Dois ângulos consecutivos, ou seja, um do lado do outro, e que não possuem pontos internos, ou seja, não está um dentro do outro, só está um do lado do outro, são chamados de ângulos adjacentes, tá? Dizemos então que os ângulos AOB, que é aquele que a gente viu, e o BOC são adjacentes porque tem um lado comum, que é a semirreta OB,
e as regiões determinadas por eles não têm pontos em comum. O que isso quer dizer? Essa região azul pertence somente ao ângulo AOB. A região verde pertence somente ao ângulo BOC. Tá? Reparem que cada um tem o seu espaço, tá? Por isso eles são chamados de adjacentes. Deixa eu pegar um outro exemplo para vocês conseguirem diferenciar legal um do outro. Olha o que acontece aqui. Os ângulos AOC, que é esse aqui que eu marquei com traço vermelho, e AOB, que é esse daqui que eu marquei com traço verde, são consecutivos, porém eles não são adjacentes. Por quê? Porque apesar de terem em comum a semirreta OA, reparem que OA pertence ao ângulo AOB e pertence ao ângulo AOC, a região em azul, que é essa daqui, tá? Ela é comum aos dois ângulos. Essa região azul pertence ao ângulo AOB, mas também pertence ao ângulo AOC. Por causa disso, ele continua, é claro, sendo consecutivo, mas ele deixa de ser adjacente.